Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Maternando aos 20 e poucos. O Maternando é um projeto que acolhe e conecta mulheres, mães, jovens. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema que é um tema muito difícil de ser falado, mas é muito necessário. A jornada de uma mãe, mulher, que enfrentou o câncer. Eu vou deixar a Isa se apresentar um pouquinho para vocês, para a gente poder trazer esse bate-papo e falar sobre a história dela, que é uma história tão linda e necessária de ser compartilhada. Oi Sofia, eu sou Isadora, mãe, mulher, né, antes de tudo. Sim. Sou assistente social, trabalho numa casa de idosos e me tornei mãe aos 23, hoje eu tô com 26 e enfrentei uma jornada aí, como você mesmo já falou, que a gente vai dar seguimento aí durante o nosso bate-papo. Foi sobre o câncer. Conte um pouquinho pra gente abrir esse bate-papo, como foi o momento do diagnóstico? Como é que você recebeu essa notícia? O que passou na sua cabeça? Você já era mãe? Como é que isso tudo aconteceu? Eu já era mãe, José tava bebezinho, meses ainda. Sim. Foi um choque, né? O chão abre. Sim. E a primeira coisa que eu pensei realmente foi em José, meu filho. Sou mãe solo, como a gente já falou. Então, veio a preocupação. Mas uma coisa eu sabia, que eu tinha que lutar e eu não podia desistir. Eu não podia me dar o direito, digamos assim, de desistir. E tomei essa decisão, que eu ia lutar não só por mim, mas pelo meu filho também. Mas é um momento bem desesperador. Porque quando a gente recebe o diagnóstico do câncer, a gente recebe junto com o diagnóstico a sentença de morte. Sim. Sabe? Sim. Então um pouco não, é muito desesperador. Então vem muita coisa em mente, mas em mim mesmo a primeira coisa foi meu filho. Sim. Eu acho que quando a gente é mãe, a gente não pensa em desistir. Né? Não passa isso pela não cabeça. Tem como. A gente pensa sempre em lutar por eles, ainda mais com um filho tão pequeno que a gente tem que ter, e sendo mãe solo. Sim. Né? Então, traz um pouquinho pra gente como foi a descoberta de ser mãe, essa maternidade solo, um pouquinho da sua história. Eu tava num relacionamento, Sim. né? E veio a notícia da gravidez. Fiquei extremamente feliz, mas ao mesmo tempo Chocada. eu vou ser mãe. Mas assim, é aquela coisa que eu digo que isso só acontece com a mãe. Sim. A gente ama no primeiro instante que descobre. Não Exato. sei se com você foi a mesma sensação. Mas assim, José foi e é a melhor coisa, sabe? Eu acho que Deus preparou tudo, principalmente nesse momento do câncer, porque me deu a maternidade antes do câncer, né? Me tornou mãe antes do câncer, então me tornou forte. Sim. Então assim, a gravidez foi uma gravidez um pouco, ela não foi complicada, mas foi chata, digamos assim, porque eu já estava com câncer e não sabia. Sério. Então eu estava com todos os sintomas e a gente associando, eu e minha mãe, minha família, associando aos hormônios da gravidez. Só que aí, quando eu tive José, em 15 dias eu perdi 13 quilos. Assim, começou. Aí foi quando você começou a investigar. Foi, aí a gente primeiro veio como pneumonia, aí depois vamos fazer teste pra tuberculose. Sim. Aí quando a médica, né, viu que não, tudo que ela estava fazendo não estava tendo resposta. Sim. Foi quando ela solicitou a ressonância e aí a gente descobriu que era um câncer. E me conta um pouquinho mais, como é que foi esse período da gravidez? Você ainda estava num relacionamento? Sim, eu estava num relacionamento durante toda a gestação. Sim. Quando eu me separei no início do mês de junho do ano passado. Sim. E descobri o câncer no final do mesmo mês de junho. Então assim, foram muitas coisas. Ainda no puerpério, né, que Sim. leva um bom tempinho pra gente se restabelecer depois que o filho nasce. José, ele tava com quanto tempo? Tava em torno de 8 meses, por ali. Bem pequenininho. Tava muito novinho. José ainda tava mamando, eu ainda dava. Tava muito neném. E você amamentou até quanto tempo? Eu amamentei até 8. Foi quando você descobriu e teve que parar de Eu amamentar? parei antes de descobrir. Sim. Porque minha mãe já tava, vamos tirar, você tá emagrecendo muito. Sim. Todo mundo associando a amamentação. Sim. Mas aí quando a gente... Parece não, foi Deus, Sofia. Porque tirou a amamentação,
em pouco tempo descobrimos o câncer. Você não precisa passar por esse Não. processo difícil que é já tirar a amamentação. Sofri, viu? Porque eu adorava. Eu amei amamentar. Gostei Amamentar é muito bom mesmo. Eu amamentei 2 anos e 8 meses. Uau! Então, assim, foi um tempo bem desafiador, porque a gente fica meio que presa, né? A gente não... A gente vive pra aquilo vive ali. pra aquilo ali, exato. Mas é muito gostoso e passa muito rápido no final Demais. das contas. Então, você... Foram muitas coisas que aconteceram Foi ao muita mesmo coisa ao tempo. mesmo tempo. Eu não tive tempo de respirar de um Sim. pro outro, sabe? Sim. Porque no mesmo mês que eu me separei, veio o diagnóstico. Sim. E aí eu só tinha agora foco pro diagnóstico. Sim. Apesar que eu lhe digo de todo o meu coração, em nenhum momento eu sofri com a separação. Sério? Não, sofri. Você já tava... Eu já estava muito decidida. Sim. Então partiu de você. Partiu de mim. Como é que foi esse processo? Da separação? Sim. Tendo um filho e Tendo sendo um tão filho. nova. Eu sempre fui muito decidida Sim. em relação às coisas que eu quero, né? Então, assim, enquanto tava no relacionamento, eu tentei. Sim. Tentei ainda. Mas confesso pra você que tentei em prol do meu filho. Sim. Porque aquela coisa de... Isso é algo até pregado pela própria sociedade. Construir a família perfeita, marido, mulher e filho, né? Exatamente. Mas aí chegou um momento que eu falei, não, esse relacionamento não me cabe mais, eu não pertenço mais a isso aqui. Não tinha como. E eu coloquei na minha cabeça que eu não iria manter um relacionamento Sim. porque do meu filho. Até porque José cresceria num ambiente que ele não ia ver amor ali, Exato. sabe? Exato. Então talvez lá na frente ele até ia se culpar. Poxa, meus pais mantiveram uma relação porque de mim. Então a decisão foi minha. Eu quis a separação, nunca me arrependi. Perfeito. Nunca me arrependi. Sim. Acho que de tudo, assim, de várias decisões sérias que eu tomei na vida, essa foi uma das principais. E é bom quando a gente tem essa certeza, né? Porque criar um filho só não é fácil. Não. Mas você se manter em um relacionamento onde você sabe que vai, muito provavelmente, ser bem mais conturbado estando ali com o filho do que você sair dele e conseguir criar Sim. ele em paz. Porque, assim, você ser jovem e ter um filho já não é fácil. Ainda dentro de um relacionamento Sim. que não dá certo, eu tive essa mesma sensação sua de... A gente tenta pela família, né? Acho que tá enraizado na sociedade essa construção da família. Poxa, tem um filho no meio, então a gente precisa dar passar por cima de tudo. Exato, passar por cima de tudo. E às vezes nem é o melhor caminho. A sensação, eu tive uma sensação já de estar só dentro do relacionamento, então às vezes Seja é melhor bem-vindo. você fazer isso sozinho. É melhor. Sim. Chega um momento que não dá, porque aí você vai cuidar de 2 crianças, você vai educar 2 crianças, então não dá. como. Já tem um ali, então vamos educar só que saiu de dentro de mim mesmo, Sim. que é melhor, que eu amo, né? A gente dá a vida, você tem Maria, então Sim. você sabe disso. A gente dá a vida. Então não me arrependo da separação, só que foi como eu te falei, veio a separação e logo em seguida o diagnóstico. Mas também foi, como, repito, né? Foi o que eu te falei, eu não sofri com a separação. Sim. O que eu mais sofri no diagnóstico mesmo foi a sensação de que eu poderia partir e deixar José, Sim. sabe? Aquela sensação de como que eu tenho uma rede de apoio incrível. Sim. Eu tive essa rede de apoio, Sim. mas a minha preocupação maior com o diagnóstico era José mesmo. Me conta um pouquinho como foi esse período da separação, tendo um filho. Como é que ficou para sustentar essa relação entre pai e filho, mãe e filho, sabe? O pai de José, ele mora em uma outra cidade, Sim. muito longe de onde eu moro com Sim. José, né? Hoje o José a gente mora com meus pais. Sim. E aí, no início da separação, quando veio o diagnóstico também, ele foi bem presente, assim, no início, né? Sim. Vinha ver José, enfim, se comoveu também com a minha situação. Mas hoje a gente não tem uma boa relação. Eu e ele, como amigo, a gente não tem uma boa relação. Ele vê José uma vez na semana, assim. Eu nunca proibi, Sophie. Nunca proibi nem ele, nem a família dele de ver José. Eu não tenho uma boa relação com ele, Sim. mas José vai ser sempre filho dele, entendeu? Nunca impedi e nunca vou impedir. Afinal, o sangue dele corre nas veias do meu filho. Exatamente. E vocês ficaram juntos até José ter 8 meses, certo? Sim.
E como é que era esse relacionamento com o José presente? É porque ele participava, ele te dava suporte? É porque quando eu engravidei, Sim. eu voltei para casa dos meus pais, porque minha gravidez, como eu te falei, foi chata. Sim. Muita pressão baixa, muita coisa. E aí eu voltei para casa dos meus pais. Sim. Então assim, ele vinha para casa dos meus pais em 15 em 15, em 8 em 8, nos finais de semana. Então assim, ele não acompanhava exames, essas coisas mesmo, porque era distância, acredito, né? Mas vocês chegaram a morar juntos? Moramos, Sim. a gente morou junto. A gente morou. Sim. A gente morou em Feira de Santana. Sim. Mas aí com a gestação eu voltei e aí ficou se vendo nos finais de semana. Certo. Aí veio o José, nasceu, continuei na casa dos meus pais. E aí eu falei pra ele, né, que com o José eu não voltaria mais pra feira. Sim. Até porque, Sofia, eu moro no interior. Sim. Então assim, hoje o José tem uma infância. José realmente é criança. Ah, isso é gostoso. É muito criança. José tem infância mesmo de criança. José não assiste. Ai, que José não pega celular pra jogo, nada disso. O José tem infância mesmo. Sim. E lá em Feira de Santana eu sabia que não, em Feira de Santana era só nós, três. Então não era aquilo que eu queria pra José. Eu não teria, não era, ok, Isadora, você tá falando isso porque lá você não teria uma rede de apoio. Também. Mas assim, eu não ia poder trabalhar. Sim. Eu não ia confiar meu filho na mão de qualquer pessoa numa cidade onde Claro. eu não conheço. Sim. Então, de início a minha conversa foi essa, sabe? Que a gente, até então não tinha tido assunto de separação ainda. Mas a Isadora não estava mais envolvida naquele relacionamento como a Isadora antes da maternidade. E você sente que você precisou ser muito pulso firme para Precisei. tomar essas decisões? Precisei. Porque a gente já tá num momento que você tá abalada, né? No puerpério, você acabou de ter um filho, são muitas decisões, você ainda, querendo ou não, estava em um relacionamento. Então, como é que foi bater o pé e falar, olha, vai ser dessa forma? Foi difícil, porque assim, foram 3 tentativas, né? Na terceira que realmente eu mantive, Sim. porque minha mãe conversava muito comigo, meu pai falava, que meu pai é um homem de um outro tempo, então aquela coisa de marido, mulher e filho, né? Minha mãe no início conversou comigo, início de casamento é difícil, ainda mais quando você tem filho. Minha cunhada também, a gente tem uma ótima relação, minha melhor amiga, falou comigo também. Mas chegou um momento no qual perceberam, tanto minha mãe quanto minha cunhada, Sim. que eu realmente não estava mais feliz. Eu não estava, Sofia, eu estava só ali. Só existindo. Sim. Não tava mais. Então, sentei novamente com minha mãe e falei, eu não consigo mais, não dá. E fui verdadeira com ele. Na verdade, eu tava sendo verdadeira há muito tempo. Eu tava mostrando que eu realmente não dava, entendeu? Você sente que seus pais, sua família, te influenciou a tentar que desse certo esse Influenciou. relacionamento? Eu acho que... Na primeira tentativa, Sim. tá? Porque eu terminei uma vez e aí eu reatei. Eu voltei. E influenciou no sentido assim, de me fazer enxergar que talvez era apenas um momento, uma crise que a gente estava vivendo por conta da maternidade, que quando o filho nasce, tudo muda, Sim. né? Então, me influenciou nesse sentido, tá? Não que, Isadora, você vai ficar porque você vai ficar. Nesse sentido aí. Mas eu vi que José foi fazendo 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e eu estava a mesma pessoa. Não conseguia, não dava, Sofia. E ele participava, ele dava essa assistência em relação... Vocês já não estavam morando juntos? Não. Ele só estava vendo José nos finais de semana. Sim. A maternidade estava sobre mim mesmo. Sim. E como foi? Você acha? Eu já me senti uma mãe solo. Isso que eu ia te perguntar. Como é que você virou essa chave? Tipo, sou mãe solo. Porque assim, eu não sei se você tem essa sensação, mas... Mesmo a gente sabendo que a gente dá conta de tudo só, é muito difícil. Parece que é muito pesado aceitar isso. Aceitar. Sabe? Eu não sei se você teve isso com Maria, mas José teve muita cólica. Sim. 3 meses de cólica. Sim. E eu enfrentava aquilo sozinha assim, sem o pai de José comigo, tá? E aí, acordava de madrugada, amanhecia o dia, sabe? José com cólica e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, massagem, remédio e nada. Então foi naquele momento que eu falei, eu tô só. Sim. Aqui eu tô sozinha, aqui sou eu e meu filho, sabe? Eu digo só sem ele, tá? Sim. E aí foram pequenas coisas do dia a dia, Sofia,
que foi me fazendo ver que eu tava dando conta de tudo, Sim. sozinha. E meus sentimentos por ele já estavam indo embora, já tinham ido, na verdade. Acho que a gente também perde essa questão da Admiração. quando a pessoa não, de fato, faz aquele papel. E eu costumo dizer, Sofia, que não é só o amor que sustenta um De relacionamento. forma alguma. Entendeu? Apesar que, de verdade, do fundo do meu coração, eu te digo, com o coração aberto, não existia mais amor. Sim. Então, perdi o amor e aí foi perdendo as outras coisas. Admiração, enfim. E aí, quando eu me dei conta, José já estava em torno dos 5, 6 meses. Foi que aí eu falei, eu dou conta disso aqui só. Só que de 6 meses até 8 meses, imagina, ainda levou 2 meses mais ou Parece menos, que uma foram eternidade. 2 meses, mas parece uma eternidade. Foi quando eu realmente decidi não voltei. Sim. E não me arrependo, como eu te falei. A sensação que eu tenho é que as maiores decisões da minha vida foram as Difíceis. melhores. Assim, difíceis, Sim, claro, no que começo, são as melhores. mas depois se transforma e a gente vê o quanto a gente é capaz. Pra você ter noção, imagine, você acha natural alguém te dizer que o câncer te fez bem? Então hoje eu digo isso pra você, o câncer me fez bem. Sim. Me tirou muita coisa, me tirou momentos deliciosos com meu filho, no período que eu estava internada aqui em Salvador. Me tirou muita coisa mesmo, coisas que só meu pai viveu com meu filho, porque foi ele que esteve com meu filho, Sim. enquanto minha mãe esteve comigo aqui no hospital o tempo todo. Mas assim, o câncer no final das contas foi bom. Enxergo hoje a vida de uma forma totalmente diferente. E o câncer hoje também me faz enxergar que foi muito bom eu ter saído daquele relacionamento no período que eu saí. E hoje ser a mulher que eu sou. Tudo isso te tornou mais forte. Mais forte. Perfeito. Ai, que incrível. Eu vejo você, eu sinto um brilho, sabe? Uma coisa diferente, isso é muito gostoso. Obrigada! Me fala um pouquinho da sua rede de apoio, como é que funciona? Você ia entrar nessa parte, mas a gente não concluiu. Meus pais, Sim. hoje eu também, minha avó também mora com a gente. Sim. E quando eu comecei a trabalhar, eu contratei hoje uma babá também. Mas depois de todo o final de tratamento. Porque assim, quando eu tava com o tratamento, minha mãe parou a vida dela. Largou o trabalho. Mãe. Parou pra viver em torno de mim, em torno do meu filho. Porque ela sabia que naquele momento eu não teria forças pra ser tudo que José ia precisar naquele momento. Sim. José tava na fase de começar a andar, Sim. que não para quieto. Então minha mãe literalmente parou a vida dela. Pra ficar comigo, eu fiquei 38 dias internada no Hospital São Rafael. E quando eu voltei, minha mãe também continuou comigo em casa. Então assim, meus pais, eu tenho um irmão também excepcional, uma cunhada que eu acho que ninguém tem a sorte que eu tenho. Ninguém. E minha avó. Também, enquanto eu estava no hospital, também minhas tias deram um apoio muito grande a meu pai, a minha avó que estava lá com o José. Mas meus pais mesmo, meu irmão e minha cunhada. Rede de apoio é uma coisa muito delicada, né? Porque ser mãe já não é fácil, ainda mais não tendo uma rede de apoio consolidada. Como é que você enxerga Como é que você enxerga que as mães podem agir de uma maneira que elas consigam ter um tempo para si, mesmo sendo mãe solo? O que você faz para ter um tempo para você, mesmo que você tenha uma rede de apoio recheada? Porque, querendo ou não, a gente sempre vai estar no lugar da mãe. Isso não muda. Sim. Então, é algo que às vezes a gente sente um pouco esse peso. Eu não sei se isso acontece com você, mas a culpa. Sim. Né? Sim. Se eu saio sem José, eu me culpo. Sim. Poxa, eu saí, José ficou em casa. Sim. Se eu fiz isso sem José, poxa, eu saí. Só que é como eu te falei, minha mãe fala, vai, você também é mulher, você precisa sair, sabe? Exato. Às vezes eu falo assim, inclusive ontem eu tava até conversando sobre uma viagem futura que vai ter, e eu conversando com minha cunhada. Sim. Eu falei, Samile, eu tô me sentindo culpada, como é que eu vou, José não vai? Sim, e a gente tenta organizar tudo na vida, né? Assim, meu Deus, eu vou viajar em dezembro. Mas tem que estar organizada agora. Exatamente. Aí ela falou, olha, Cunha, José vai estar com Lia, vai estar com Roberto, que são os meus pais, né? Pessoas de extrema... são os segundos pais de José. São pessoas que você conhece e confia extremamente. Não vejo motivo para você ficar desse jeito. Mas é inevitável. A culpa vem, né? Eu acho, Sofia, respondendo a sua pergunta, que para você ter um tempo para si só hoje, você tem que ter uma rede de apoio extremamente de confiança.
Com certeza. De confiança. Com certeza. Se você não tiver confiança na sua rede de apoio, você não consegue. Porque já tendo confiança é muito difícil, Sim. entendeu? Então, assim, é você se permitir, você lembrar que antes de mãe, eu também sou mulher, Exato. sabe? Eu também mereço sair, eu mereço curtir, eu mereço namorar, eu mereço ir numa festa, eu mereço só também ficar em casa no meu quarto quietinho. Sim. Eu mereço isso também. Porque antes de tudo eu sou mulher. E seu filho só vai ter uma mãe feliz se essa mulher também estiver feliz. Com certeza. Se essa mulher não estiver feliz, seu filho vai ter uma mãe triste, uma mãe estressada, uma mãe sem paciência. Então, é necessário, né, ter essa empatia com a mãe. É porque também acham que a empatia tem que ser só com a mãe normal, a mãe que não é solo, né? Mas a mãe solo precisa de empatia, porque o mundo quer que a gente seja super-heroínas, Exato. né? No passar de olhos, e não é, no piscar de olhos, e não é desse jeito, não. Você sente que teve algum momento ali que você não conseguiu separar mãe e mulher, essas duas facetas? Eu vou ser bem honesta com você. Eu vim separar essas duas pessoas, como você disse, quando eu comecei a namorar. Quando eu entrei no novo relacionamento. Você ainda tá nesse Tô relacionamento? nesse relacionamento. Sim. Então, foi quando eu entrei nesse relacionamento que eu falei, aqui eu tenho que ser mulher e mãe. Aqui eu não sou só mãe de José. Sim. Mas também veio antes disso, quando eu comecei, porque quando eu foquei no meu tratamento, Sofia, eu me desliguei totalmente desse lado de mulher, de namoro, né? Porque também tem esse preconceito, a mãe solo não pode namorar. Não pode namorar, vamos A falar mãe- sobre isso. A mãe solo não pode isso, a mãe solo não pode nada. Sim, Então eu me fechei, eu foquei só no meu tratamento. sim. Porque teve o medo, teve a insegurança, teve a incerteza se eu vou voltar pra casa viva ou eu vou voltar pra casa dentro de um caixão, sabe? Teve isso, então eu foquei só no meu tratamento. Sim. Depois que eu finalizei o meu tratamento, foi quando eu comecei a pensar nessas coisas, assim, de curtir. Até porque com o tratamento eu não podia sair, só em casa. Foi quando eu comecei a pensar em curtir, a me permitir. E aí foi quando me permiti e entrei no novo relacionamento. Aí eu vi, aqui eu tenho que saber diferenciar que existe mulher e existe mãe. Não que meu atual relacionamento não aceite meu filho, muito pelo contrário. Sim. Aceita completamente, trata muito bem. Mas eu também sou mulher, né? Antes de mãe, antes de ser mãe. Então foi o ponto-chave, foi aí. Sim. Que eu tive que saber diferenciar. Eu não era só a mãe de José e eu não era só uma mulher que passou por um tratamento de câncer. Porque eu também fui enxergada por isso. Eu fui enxergada muitas vezes assim. Você se enxergava Eu assim? me enxergava assim. Isadora, a menina, mãe, solo, que tá passando por um tratamento oncológico. Sim. Eu me enxerguei muitas vezes assim. Isso é muito forte. Eu senti, há um tempo atrás, eu tinha muito uma sensação de não conseguir integrar essas partes, mãe e mulher, sabe? Acho que por conta do contexto, né? De maternidade solo, maternidade na juventude. Então sempre foi muito difícil e sempre foi uma pauta de terapia pra mim. Que era essa de, poxa, eu tô sem a minha filha, ela tá na casa do pai, então eu preciso aproveitar, ser jovem. Sua filha tem contato com o pai? Tem contato com o pai, ela passa lá de 15 em 15 dias, sabe? Assim, o resto da rotina toda é comigo, mas nesses 15, de 15 em 15 ela está lá. E aí, quando eu tava com ela, eu sempre vivenciei muito a maternidade, de fato. Então, assim, poxa, sou só mãe, sabe? Não sou mulher, não tem essa parte, só vai existir essa parte quando ela estiver em algum momento segura que eu possa aproveitar, de fato. Só que com o tempo isso foi melhorando, eu senti que eu consegui dar conta, sabe? Dentro de mim, de resolver isso. Mas eu percebi que parece que essa sensação nunca vai embora 100%, sabe? Eu entrei no relacionamento recentemente e é uma pessoa assim que perfeita, que tem um maior carinho por Maria. Eu acho que é isso que a gente tem que prezar. Fica à vontade. E é isso, Sophie, eu acho que deve passar a mesma situação com você, que é isso que acaba nos conquistando, a forma como trata o nosso filho. Com certeza, absoluta. Né? Então assim, foi a primeira, porque antes de eu entrar no relacionamento, até antes mesmo de pensar em ficar com alguém, Sim. eu me preocupava com isso. Sim. Eu não vou entrar num relacionamento onde não aceite Isadora e José.
Não é só Isadora, é Não Isadora existe e mais só José. Isadora, sim. Então, se quer Isadora, tem que querer José também. Sim. Então, foi minha preocupação por muito tempo. E aí, era um receio que eu tinha de entrar em um novo relacionamento. Porque, assim, quando é o pai, Sofia, ele é obrigado a aturar birra. Exatamente, meu Deus, você chegou num ponto crucial. Sim. Ele é obrigado a aturar febre de madrugada. Sim. Ele é obrigado a aturar tudo. Sim. Porque criança, a gente ama, mas tem momentos desafiadores. Exatamente. Entendeu? E você entrar num relacionamento novo que não é filho daquele homem, Sim. do mesmo jeito que pra você você se preocupa, mas pra ele também é preocupante. Sim. Porque ele fica. Eu nunca tive um relacionamento assim. Exato. Não é só ela, é ela e uma Exatamente. criança que ainda tá descobrindo o mundo. Sim. Então, ver a forma como o meu atual parceiro trata meu filho é algo que me encanta e me conquista cada vez mais. É o que me digo, não, realmente dá certo. E eu acho que a gente passa a se valorizar muito mais também, porque, poxa, agora você tem uma criança, então a pessoa com que você vai se relacionar, ela vai ter que ser uma pessoa muito boa por conta daquela criança que existe. Querendo ou não, vai influenciar seu filho Sim. em muitas coisas, né? Sim. A criança sabe que tem um pai, mas aquela pessoa vai ter um convívio com sua Total. filha e com o meu filho. Sim. Então, de uma certa forma, ele vai influenciar em muitas coisas e tem que ser uma pessoa foda Sim. ao ponto de influenciar positivamente na Positivamente. criação dos filhos. E como é que você trouxe essa questão de essa pessoa, ela não tem a obrigação de lidar com essas demandas, né, que a criança traz? Como é que você se sente em relação a isso? Eu não cobro, aconteceu. Sim. Sabe, Sofia? Não foi uma coisa que eu cheguei e cobrei, olha, José tá assim, você tem que suportar. Sim, claro. Digamos assim, José tá de birra, então se você tá comigo, você tem que aturar a birra de José. Exato. Não, me ajuda, Sim. sabe? Qualquer coisa, tá ali disposto a me ajudar. Sim. Então, assim, era um bloqueio que eu tinha, Sim. inclusive tratando em terapia. Te entendo. Era um bloqueio que eu tinha no momento que José tá feliz, tá alegre, é flores pra todo mundo. Quando Maria tá feliz, tá alegre, é flores. Exato. Mas no momento difícil, vai ser flores pra ele também ou não? Sim. Então, assim, não foi uma coisa que eu cheguei e falei, olha, José é lindo, é perfeito, é incrível, e graças a Deus realmente é. Sim. Mas José também tem os momentos de birra como toda criança. Você vai ficar aqui, você vai se manter aqui? Não, simplesmente aconteceu. Exato. E ele ficou, ele permaneceu. Sim. Então, como olhar para aquele homem que permanece ao lado de um filho que não é dele Sim. e não admirar, não respeitar e não se encantar cada vez mais, tá? Exato, eu tô passando justamente por isso, de entender como é que funciona uma relação com uma pessoa que, querendo ou não é o pai da sua filha, de fato, né? Então, é uma pessoa que ela tá ali se mostrando disposta a estar junto, só que eu não sei se você chegou a ter essa sensação, mas você ainda fica um pouco receosa, sabe? De, poxa, Ainda fico. é uma pessoa que tá ali disposta, mas como é que eu vou lidar com isso, sabe? Ela não muito tem de novo. fato essa obrigação, sabe? Então, poxa, é uma situação que entende como é que a gente Pesa, vai... Exato, né? Pesa. Porque ao mesmo tempo que a gente quer que esteja presente com a gente, né? Comigo, mulher, Exato. e comigo, mãe, Sim. também a gente consegue entender um pouco do lado. Porque, poxa, será que eu, no lugar dele, permaneceria? Exatamente. Será que se fosse ele como pai solo e eu entrasse na vida dele, eu permaneceria? Sim. Mas assim, você cobra algum momento que ele fique? De forma alguma. Ele fica. E eu sempre falo, eu nunca vou depositar expectativas em você. E eu acho que é isso que faz o relacionamento ser maduro. Porque vocês têm uma troca Sim. muito sincera, sabe? De fato. E uma coisa também que eu acho muito importante, Sofia, é você se deixar claro que sua prioridade é sempre sua filha. Exato. Relacionamento não vem à frente de filho. De forma alguma. Primeiro meu filho, depois meu relacionamento. Logo quando a gente começou, foi uma conversa que a gente teve sobre. Eu falei, olha, pra mim ainda é um pouco desafiador entender o que está acontecendo aqui, justamente por ser algo novo e por eu ter prioridades. E aí ele falou, olha,
sua filha é sua prioridade. Eu sei disso, a gente não se disputa, sabe? Então, assim, eu acho que isso torna muito mais leve. Porque, assim, a disponibilidade de uma mãe solteira, a disponibilidade de uma mulher solteira, Exato. de uma mulher solteira que não tem filho, ela pode ir pra uma festa qualquer dia. Totalmente. Ela pode fazer uma viagem qualquer dia. Ela pode ir pra onde ela quiser qualquer dia. Exato. Uma mãe, não. Uma viagem pra dezembro, a mãe se programa em julho. Exatamente, entende? É toda uma programação, por mais que a rede de apoio seja incrível, Exato. como eu falei, não tem como. Sim. Então, assim, você deixar claro pro seu parceiro que sua filha vem à frente, eu acho extremamente importante. Assim, desde o início, ó, José é minha prioridade. Sim. Meu relacionamento nunca vai estar à frente de José. Primeiro José. Porque não abro mão. Eu não tenho porquê de José, Sofia, como é que agora eu vou? Eu tô aqui porque dele. Então não tem como. Não tem como. Não dá. É uma experiência transformadora. Demais. Você Acho conhece... que todo mundo deveria ser Sim. mãe. Sim, eu sinto isso também, sabe? Eu nunca, de fato, assim, tive o sonho de ser mãe. Ai, meu Deus, eu quero ter filhos, construir uma família. Aconteceu. E eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque traz uma maturidade, né? Traz uma visão de mundo muito diferente. Que com certeza quem não tem filho não tem essa visão. Não sei se você tem essa sensação, mas quando você conversa com uma mulher, uma amiga sua que não tem filho, até a conversa é diferente. Total. Até a conversa é diferente. E eu acho que também pesa essa questão da amizade, das suas amizades, ciclo das suas de amizade relações, muda muito, porque assim, são poucas as pessoas que realmente ficam e que olham pra você, poxa, eu entendo sua situação, vamos tentar, sabe, dar um jeito, equilibrar as coisas, fazer com que dê certo mesmo, manter uma amizade, manter uma relação que seja. Sofia, eu moro no interior, uma cidade extremamente pequena. Sim. Então a mãe solo ainda é vista com preconceito. Sim. Se aqui, que você mora em Salvador, ainda é vista dessa forma, Exatamente. você imagine num lugar extremamente pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo. Uhum. Então assim, a mãe solo ela é vista. Ninguém olha uma mãe solo com empatia. Ninguém, entendeu? Ninguém, absolutamente ninguém. Acho que isso é o mais difícil, né? Da gente ter que... Mas é o mais gostoso também, porque é um desafio pra gente de mostrar, eu faço. Eu Exato. posso, eu sou capaz. Exatamente. E eu faço não só por mim, eu faço por mim e por ele, por Exatamente. José. Exatamente. E acho que a gente tem os filhos, cria os filhos pro mundo, mas no futuro ele vai reconhecer isso, sabe? Acho que é isso que nos dá mais força de continuar, de saber que eles vão olhar pra gente e falar, poxa, você deu conta, e sozinha. Você falou isso aí, eu lembrei até de uma fala de Marcelinha. Sim. Que ela falou pra mim, um dia você vai contar a sua história pra José, seu testemunho, do que você enfrentou pra poder conseguir estar vivo e criá-lo. E você acredita que hoje, José tem 2 anos, eu fico me perguntando como um dia eu vou sentar com o José e contar essa história? Sim. E José entendeu que a mãe dele deu conta de enfrentar uma separação, enfrentar um câncer que pelos médicos era uma coisa que não iria acontecer, seria a cura pelos médicos, e deu conta e tá aqui comigo e me criou. Imagina. Então assim, eu fico me perguntando como eu vou falar e como meu filho vai reagir, sabe? Eu acredito que ele já tá construindo uma visão sobre você, obviamente, né? Mas se um dia vocês tiverem essa oportunidade de conversar sobre, né, como é que vocês chegaram até lá, vai ser muito, muito forte, vai ser muito genuíno. É muito... só de pensar a gente fica emocionado, né? Eu tenho essa sensação. E ele é uma criança extremamente carinhosa, Sofia. Sim. José, não sei se você acredita em signo. Muito. Mas José é virginiano, igual a mãe. José é virginiano, então José é de me abraçar, José é de me beijar, mamãe. Eu sou canceriana e assim, eu sou muito... E minha filha é geminiana, só que, poxa, a gente convive 100%, então tudo dela, ela pega, aperta, beija, abraça e ela é assim com os outros. E eu falo, meu Deus, por que ela menina é assim? Por que será, né? E eu acho muito gostoso, É gente. muito bom. Não, receber esse afeto dos filhos, acho que nos torna mais fortes. A gente ama eles sem querer nada em troca. Nada. Mas quando eles devolvem esse amor pra gente, num olhar,
no abraço, no mamãe, Sim. sabe? É muito bom. É tipo assim, tá valendo a pena, eu tô fazendo Exatamente. direito. Eu Mesmo uso o papel, cansada, mesmo cansada. exatamente. E uma coisa, Sofia, que eu não aceito de ninguém, pode ser quem for, eu não aceito. Falar mal de mim como mãe. De forma alguma. Não aceito. Ah, você tá errando em tal forma de educar José. Ah, não. O famoso pitaco. O famoso pitaco. Eu vou ter uma brincadeira que eu falei com minha mãe esses dias. Eu cortei 7 camadas e coloquei no mundo. Entendeu? Então não, ninguém dá pitaco aqui não. Exato. Ninguém. Não aceito não. Não, eu acho que. E a gente tem que ter uma cabeça muito boa pra isso. Porque Pra senão enfrentar. as pessoas tentam entrar na nossa vida, na nossa mente, na De nossa tudo. forma de criar. Você tá falando assim, ah, mas você é uma criança isso. Hoje em dia você não pode falar alto com a criança. Sim. Hoje em dia você não pode dar um não a uma criança. Você não pode nada hoje em dia. Não tá errado. É, não tá errado. Mas eu acho que cada mãe sabe como conduzir sua Sim, criação. com certeza. Independente. Porque cada casa é uma casa. Então assim, você não vai poder agir, eu não vou poder agir com a minha filha da mesma forma que você age com o seu. E tá tudo bem, sabe? Cada um tem seu jeito Sim. de criar, né? Exato. Eu penso assim. Você gostaria de trazer algum recadinho para deixar para essas mães que estão enfrentando alguma dificuldade, que são mães solo e precisam passar por essa experiência? O que você falaria? A vida é feita de desafios, né? Sim. Eu acho que é por isso que se torna tão gostosa. Saber que a gente tem alguma coisa para enfrentar. O câncer, ele não... Eu vou falar em relação ao meu desafio. Sim? O câncer, ele não pede permissão para chegar. Ele só chega. Sim. E demora para dar as caras, Sofia, demora. Sim. Mas ele chega e aparece. E eu vou dizer isso especificamente para quem é mãe. Um passo que você der já é uma vitória. Já é uma vitória. Exato. Se você decidiu lutar, seja lá qual for sua forma de tratamento, cirurgia, radioterapia, eu fiz os 3, eu fiz cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Então assim, seja lá qual for, só em você não desistir, só em você acordar e falar, hoje eu tenho quimioterapia, eu vou, você já tá vencendo, por você e pelo seu filho. Então assim, desafio todo mundo tem. Sim. Óbvio que cada um tem o seu. E eu não tô aqui, você não tá aqui pra me dizer que o meu foi maior que o seu, e nem eu tô aqui pra dizer que o meu é maior que o seu. Exatamente. Cada um tem o seu, cada um leva seu peso. Mas ser mãe solo já é muito desafiador. Você criar uma criança sozinha, você pôr as regras, impor tudo. E você ainda... Eu vi até assim que se eu errar como mãe, eu erro como sogra, eu erro com a sociedade, eu erro com tudo. Então assim, cada passo que você der já é uma vitória. Exato. E existe uma coisa sobrenatural que você não vê, mas você sente, sua fé. Se apega, sabe? Sim. Foi o que me manteve, assim. Eu só falava, eu tô cansada, eu tô exausta, mas seja feita a tua vontade. Eu vou lutar, mas seja feita a tua vontade. Sim. Mesmo eu dizendo a Deus que eu queria alcançar a minha cura, eu deixava claro pra Ele, seja feita a tua vontade. Independente se coincidir com a minha ou não, seja feita a tua vontade. Então assim, eu sou muito religiosa. Sim. Eu sou da igreja católica, mas acima de tudo eu sou da fé, Sim. sabe? Eu tenho muita fé em Deus. Foi Ele que me curou, sim, porque pra medicina realmente era um caso assim, sabe? Tanto que hoje eu saí da minha médica e eu fico tão feliz em te ver, Isadora, que você não tem noção. Linda. Mas não desisti. Não desistir. Um passo de cada vez. Dá um passo de cada vez, você chega lá e você consegue. A sua força está em você e só precisa de um sinal para despertar. Você é capaz de qualquer coisa. Se você colocou uma vida no mundo, você é capaz de tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Exato. Acima de tudo, a maternidade já faz a gente ter essa força. Sim. E não só lutar... hoje, depois de ter vencido o câncer, Sofia, eu penso o seguinte também. A gente tem que lutar pelo nosso filho, Sim. obviamente, mas a gente também tem que lutar pela mulher foda que a gente é, Exato. sabe? Poxa, você é foda, você é uma mulher incrível.
com 1000 qualidades, uma mulher que foi criada por pais maravilhosos, que te deram educação, te ensinaram o que é ter caráter. Então assim, luta por você também, luta pelo seu filho, óbvio, você colocou no mundo, você ama incondicionalmente, é um amor que não tem comparação, não tem explicação, você só ama, sem querer nada em troca, você só ama. Mas luta por você também, porque você é incrível, você é uma mulher extraordinária, corre atrás, não passa por cima de ninguém, então luta. E um passo de cada vez, mas cada passo dado já é uma vitória. Sim. Então. E acho que muitas mulheres viram essa chave depois de serem mães. Comigo foi assim, pelo menos. Eu também acho, e acho que ser mãe solo vira ainda mais a chave. Porque assim, você se torna mãe, muita coisa muda. Sim. Você estando casada ou namorando com o pai do seu filho. Sim. Mas quando você se torna mãe solo, a virada de chave é muito maior. Exato. E a gente sabe a força que a gente tem, independente. Porque ali, Sofia, é você olhar pra você e falar que sou eu por mim e por ele. Exato. Então, assim, eu não tenho plano B, eu tenho plano A. Exato. E o plano A eu tenho que fazer dar funcionar. certo de qualquer jeito. Não tem plano B. Sim. O plano A sou eu. Exatamente. E esse plano aqui tem que dar certo. E dá. Tem que dar e dar. E se não der, a gente faz um plano A em cima do plano A novamente. Não tem como, não tem como. Exatamente. Então, você duvidar da sua própria força eu não sei nem definir a palavra, Sim. sabe? Mas não duvida. Tem uma força aí. Sim. Hoje eu não duvido mais de nada, viu? Depois do que eu passei, pode vir. Eu não tô preparada, não. E nem quero. Exato. Mas eu tô pronta pro que deve. É a sensação que eu tenho. Eu passo por cima de qualquer coisa. A gente vai ficando mais forte em meio aos desafios. E ver a maturidade também. Sim. Aí vai juntando a maturidade com a força, com os ensinamentos. Porque a maternidade em si é um desafio diário, né? Eu, particularmente, estou numa fase com o José que o José quer mandar em mim. Te entendo. Né? Lá em casa é igual. José quer mandar em mim. Ele acha que o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então é uma fase desafiadora. Você educar sem usar, sem agredir. Exatamente. Sem ferir, né? Então é muito desafiador. Requer muita. Sim. E aí você tem um dia exaustivo no trabalho, onde você esteja, e você chegar em casa e você lidar com essa situação ainda, que é normal da criança, você tem. Então, poxa. Exato. É incrível. Exato. A gente tem que ter essa paciência, porque eles não entendem que a gente tem uma vida fora eles. Eles não têm culpa, Sim. né? Exato. Não tem culpa. Eu, graças a Deus, trabalho no mesmo local que eu moro. Sim. Então, assim, eu consigo chegar em casa no horário legal, consigo almoçar com o José. Perfeito. O sono da tarde eu coloco ele pra dormir. Então, é um momento que eu adoro. Colocar a José pra dormir, eu dou tanta risada com aquela criança. Mas é muito bom. Eu amo ser mãe. Sim. Eu digo que eu nasci pra ser mãe, viu, Sofia? E você pensa em ter outros? Vamos com calma. Eu ainda não penso, não. Não penso ainda não. Mas o futuro é Deus pertence. Exato. Exatamente. Eu nunca, depois de José e do câncer, eu nunca digo nunca. Exatamente. No momento não, mas vamos dar um passo de cada vez. Não, com certeza. As coisas Quem vão sabe um acontecendo dia. aos poucos. Se for pra ser, vai ser. José não foi planejado e veio. Então, Exatamente. Maria foi planejada e veio. Então a gente não pode nem dizer eu quero ou não quero. Exato. Porque é quando Deus manda. Exato. Ele que sabe de todas as É ele que coisas. sabe. Fato. Então é isso. Eu queria muito te agradecer por Eu que ter agradeço. vindo. Essa troca nossa foi muito especial. Fiquei muito feliz que você teve a oportunidade de vir aqui contar a sua história. Isa é uma pessoa maravilhosa. Obrigada, você também. É a primeira vez que a gente se conhece pessoalmente. A energia bateu. Bateu muito. Mas eu tô muito feliz porque aqui é um espaço onde eu quero justamente isso, que mulheres fortes tenham a oportunidade de contar a sua história com a maternidade, sendo solo ou não. Sendo solo torna mais uma história mais desafiadora, exatamente, mas que precisa ser contada, porque inspira outras mulheres. Eu acho que as mães hoje em dia são muito silenciosas, assim. Muito. Elas não falam, têm medo de ser julgada. A culpa, a gente carrega uma culpa muito grande, Sofia. Tudo que a gente faz, a gente se sente culpada. Sim. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz. E às vezes a gente se cala também pra não, sabe, mexer em algo maior. Em algo que tá ali, né, no cantinho. Pra proteger pessoas que talvez não
precisassem ser protegidas. Verdade. Verdade. É aquela coisa de se eu soltasse tudo que eu tenho pra falar. Mas é verdade, a gente se cala pelo nosso bem também. Sim. Acho que pela nossa saúde mental. Com certeza. Hoje em dia a terapia me ensinou isso. Sim. É melhor ter paz do que razão, com né? certeza. Então, assim, eu prefiro ter minha saúde mental para eu continuar sendo uma boa mãe, porque eu sei que eu sou uma boa mãe, e eu continuar sendo uma saúde mental para eu continuar com o meu físico bem, porque o que eu passei eu não desejo absolutamente ninguém. Sim. Então eu prefiro ter minha saúde mental. Exato. A vida, eu deixo a resposta com a vida. A vida, o mundo gira, Sophie. E a gente tem que se priorizar. Sim, com certeza. E eu repito, né, depois do câncer, depois da maternidade, eu coloquei isso definitivamente na minha cabeça. Se eu não for por mim, é só Deus. Então, assim, eu tenho que ser por mim. Exato. Eu tenho que ser, exato. sabe? Eu tenho que ser. Porque José só tem... Tá aqui, sim. É meu, eu tenho que criar, eu tenho que educar, eu tenho que ver essa criança crescer. Eu quero ser avó, sabe? Eu quero ter a oportunidade que meus pais estão tendo de ser a avó do meu filho. Eu quero viver isso. Então, eu tenho que ser por mim. Sim. Deus por mim e eu por mim. Porque senão, se eu for me destruir porque dos outros, ou continuar me culpando porque do que fulano acha, não. Porque pra você é muito fácil você ouvir a história de alguém. Sim. Mas você tem que saber ouvir as duas partes. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem paz com a nossa verdade, isso basta. Não preciso provar nada a ninguém. Não. O que eu sei, a minha verdade eu sei, então tá tudo bem. Exato. E o que eu faço, as minhas obrigações eu faço. Sim. E faço além porque eu amo, eu faço por amor. Sim. Então tá tudo bem, tá tudo ótimo, exatamente. Tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito. Isa, muito obrigada. Eu que agradeço. E esse foi o nosso episódio com Isa. Espero muito que vocês tenham gostado e vamos trazer mais temas sobre a maternidade. Um beijo. Tchau, tchau.